Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Tiago do capítulo 1 ao capítulo 3. O autor desta carta identifica-se somente como Tiago. O nome era bastante comum naquele tempo, e só no Novo Testamento nós vemos pelo menos 5 homens que tinham esse nome. 2 dos quais eram discípulos de Jesus, e um deles era irmão de Jesus. A Bíblia relata a respeito dos irmãos de Jesus. Então, quando as pessoas tentam ainda dizer que não, que era outra coisa, era isso ou era aquilo, eu fico com o que a Bíblia diz. O texto diz que Tiago era irmão de Jesus. Atos dos Apóstolos já tratou sobre isso também. Os evangelhos tratam sobre a família de Jesus. Atos dos Apóstolos coloca Tiago como irmão do Senhor. Então, não vou brigar com o que o texto diz. O nome, então, era bastante comum naquele tempo. A tradição atribui, nesse caso, esta carta ao irmão de Jesus. Evidentemente, o autor desta carta era muito conhecido e dispensava maiores apresentações. E Tiago, o irmão de Jesus, logo tornou-se líder na igreja de Jerusalém, como nós já vimos na leitura de Atos dos Apóstolos. O historiador judeu Flávio Joséfo, que escreveu para os romanos, mas era judeu, ele indica que Tiago foi apedrejado por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, se ele é o autor desta carta, ela foi escrita antes dessa data. O Tiago que Flávio Joséfo relata é o Tiago, irmão de Jesus. O conteúdo desta carta sugere tanto que ela possa ter sido escrita um pouco antes daquele concílio que acontece em Jerusalém, relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que se reuniu por volta do ano 49 depois de Cristo, como também sugere que essa carta pode ter sido escrita até mesmo depois daquela situação. E eu particularmente caminho mais com esse entendimento. Eu acho que essa carta foi escrita depois daquele concílio. E ela teria sido escrita na tentativa de reanimar aos judeus que tinham aceitado a Jesus como Messias, uma vez que as decisões daquele concílio, registrado em Atos dos Apóstolos no capítulo 15, pareciam de certa forma beneficiar aos gentios e dizer para os judeus terem uma atitude diferente com relação aos gentios. E aí então a carta teria sido escrita para tentar reanimar aqueles que tinham aceitado a Jesus e que faziam parte do povo judeu. Dessa forma, então, só é possível concluir que essa carta tenha sido escrita entre 48, um pouco antes do concílio lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que foi em 49, então, um pouco antes, então ela pode ter sido escrita entre 48 e 62 depois de Cristo, antes da morte de Tiago, irmão de Jesus, assumindo a autoria dele para esta carta, como sim, eu entendo que é Tiago, irmão de Jesus, e que ele escreveu um pouco depois do concílio em Jerusalém. Talvez um pouco depois, não assim tão próximo, talvez algo depois do ano 52, 53, algo assim um pouco mais para frente, mas depois do concílio em Jerusalém. Muitas pregações, elas apresentam convites para uma vida com tudo resolvido quando nós seguimos no caminho do Senhor. Mas a Bíblia, em muitos momentos, nós vimos isso nos Salmos, vimos isso com Jó, e agora igualmente nesta carta de Tiago nós vemos isso, nós vemos que esses textos nos lembram a realidade da provação. Lembram da realidade da dificuldade. E, igualmente, esses textos nos lembram que nós devemos enfrentar até mesmo esses momentos com fé, crendo que o Senhor está cuidando de tudo e em cada situação, nos bons momentos e nos momentos que não são tão agradáveis assim.
Mesmo nas adversidades, o Senhor está conosco. E se nós mantivermos a prática do que nós aprendemos com o Senhor no meio das dificuldades e mantivermos a nossa fé, o nosso olhar nele, até esses momentos mais complicados podem produzir crescimento para que possamos dar testemunho, para que haja um fim proveitoso para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos mostrar a ação do Senhor até mesmo no meio das dificuldades. Então o importante, apesar de muitas pregações dizerem isso, o importante não é ter tudo em ordem, ainda claro que seja muito bom ter as coisas em ordem. Mas o importante mesmo é estar no caminho do Senhor, viver como Ele orienta e ter o seu cuidado em qualquer situação, porque de nada adianta estar com tudo em ordem e não estar no caminho do Senhor. O mais importante é estar no caminho do Senhor, quer com tudo em ordem, quer precisando de ajuda para enfrentar as dificuldades. O aparente conflito entre fé e obras, que Paulo insistiria na justificação pela fé e Tiago insiste na questão das obras, da necessidade das obras, é um conflito meramente aparente. No fim, tanto Paulo como Tiago estão indo no mesmo caminho. O pastor não está bem hoje. Fé e obra, como é que está indo no mesmo caminho? Bom, eu explico. O exemplo de Abraão, ele creu, teve fé, certo? Ele teve fé. E essa fé que ele teve foi apresentada com suas ações, com as suas obras. Muitas vezes quando se fala em obras, se pensa em simplesmente fazer coisas boas, ajudar as pessoas, fazer as coisas certinhas e tudo mais. Talvez isso seja parte do pacote, mas não é apenas isso. As obras aqui são viver de acordo com a vontade do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, em toda e qualquer situação. É apresentar a realidade do testemunho de que realmente acredita no Senhor e vive de acordo com o que diz acreditar. A fé não é algo meramente contemplativo ou apenas filosófico para se pensar a respeito. Ela se apresenta como testemunho na vida da pessoa, através das obras. Não só o fazer coisas boas. Tudo o que nós fazemos de acordo com a vontade do Senhor. Inclusive, ajudar o próximo e essa coisa toda. Mas não apenas isso. Por isso eu digo que o cristianismo ele vai muito mais na direção, e ele se revela muito mais. Para ser exato, o cristianismo se revela muito mais nas coisas que nós vivemos no dia a dia que nas coisas que nós fazemos no culto. É claro que há o tempo do culto, há o momento de estarmos na comunidade de fé, na igreja, buscando e louvando e tendo comunhão com os irmãos, louvando ao Senhor e tendo comunhão com os irmãos. Mas de nada adianta sairmos do culto, um culto abençoado, fantástico, maravilhoso, e voltarmos para as nossas atividades e não praticarmos no dia a dia aquilo que nós dizemos acreditar. Nós passamos a fazer as coisas como qualquer um faz. Então nós não somos diferentes, nós não temos uma direção diferente das pessoas que fazem tudo daquele jeito que muitas vezes até está errado ou tenta dar jeitinho. Nós não fazemos assim. Nós fazemos de acordo com a palavra do Senhor. E como é de fazer de acordo com a palavra do Senhor? Seguindo as normas, seguindo as regras. E quando há erro, nós corrigimos, nós aceitamos que haja algum tipo de ajuste para que possamos caminhar na direção do acerto. É na atividade do dia a dia que nós revelamos a nossa fé através da ação, através das obras, através do testemunho, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Então não há conflito entre justificação pela fé e ter as obras. É um complemento. Você crê e pratica. Crê e pratica. Por isso que eu disse que Tiago e Paulo se complementam. Eles não estão em conflito. Eles não estão dizendo que um está certo e o outro está errado. Eles estão se completando. Paulo fala de acreditar, de crer, e quem crê parte para a ação. Não fica só olhando para o céu e fica só imaginando as coisas. Tal. Não, parte para a ação, passa a viver de acordo com a palavra. Abre mão das coisas erradas, abre mão do jeitinho do mundo, passa a viver de acordo com a vontade do Senhor. A questão da língua igualmente entra nessa questão de viver de acordo com a palavra do Senhor.
bem como não fazer acepção de pessoas. Se nós vivemos a palavra do Senhor no dia a dia, se nós praticamos, testemunhamos, se as nossas ações então confirmam a nossa fé e obras nesse caso, temos a fé e confirmamos a partir das nossas ações, a partir das nossas obras, nós praticamos aquilo que nós dizemos crer. E então tomamos cuidado naturalmente com o que falamos, porque vamos buscar a orientação do Espírito Santo para falar as coisas corretas. E também tomaremos cuidado com a forma como tratamos as pessoas, não vamos fazer acepção de pessoas. E tantas outras coisas que a palavra nos revela. Nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, então estamos naturalmente nesse caminho. Vamos tomar cuidado com a língua, não vamos fazer acepção de pessoas. E assim seguimos em frente, fazendo a vontade do Senhor. É sim um grande desafio, mas vale a pena viver de acordo com a vontade do Senhor. Claro que nós temos dias complicados, mas nunca nós devemos nos agarrar a esses dias complicados com uma ideia de pensamento positivo, tentando negar o problema, fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, nós olhamos para o problema e dizemos, eu creio no Senhor, Ele vai me ajudar a enfrentar essa dificuldade. Eu sei que o Senhor tem um fim proveitoso para isso. Haverá crescimento, vai produzir perseverança, esperança, e vamos em frente. Também não é bom, diante do problema, chegar à conclusão simplesmente do é assim mesmo, não tem jeito. Tudo bem, enquanto nós estamos por aqui, enquanto estamos na carne, estamos vivendo, não na carne e no pecado, mas vivendo realmente nesta vida que nós estamos por aqui, até pode ser, é assim mesmo, acontece com todo mundo, é verdade. Esse está até mais próximo da ideia de simplesmente ter pensamento positivo. Mas ainda assim não é um bom encaminhamento ficar só remoendo, é assim mesmo, não tem jeito, tem que ser assim mesmo, vamos deixar rolar, né? Não, quem é guiado pelo Espírito Santo olha para o problema e busca corrigir quando há necessidade de corrigir aquilo que for errado e busca sempre a vontade do Senhor. Olha para o problema e tem certeza que o Senhor está cuidando, e que o Senhor tem um fim proveitoso para aquilo. Vai buscar a perseverança, vai buscar a esperança, vai crer que o Senhor tem algo para trabalhar no meio de todas as coisas, quer dos momentos mais alegres, quer dos momentos mais complicados. Isso sim é viver de acordo com a vontade do Senhor. Isso é crer que o Senhor cuida de todas as coisas em todos os momentos. Isso é sim viver aquilo que acredita. Fé, acredito, e vivo obras. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.